Senhoras e senhores, boa noite a todos. Prefeitura de Rio Negrinho, através da Secretaria de Finanças, inicia a partir deste momento a reunião de apresentação do relatório da auditoria da Prefeitura Municipal referente a período de 2009 a 2012. Para darmos início aos trabalhos dessa noite, nós vamos compor a mesa. Eu convido o excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Alcides Groscop. Eu convido o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor Cleomar Nicolete. A secretária de Finanças, senhora Keti Ziprer Ferreira. Convido o chefe de gabinete, senhor Elcio Bento Munhoz. E convido o auditor, senhor Hermógenes Balena. Anunciamos ainda a presença dos vereadores Silvio Cus, Erickson Vantoski, Liliana Aparecida Schroeder Jurich, Mauro Dola e o vereador Osni Belitz, que podem ficar à vontade, os vereadores, para tomar assento junto à mesa dos vereadores. Para abrir essa reunião de hoje, essa apresentação, eu convido o senhor prefeito, o senhor Alcides Groscop. Quero cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Cleomar José Nicolete, cumprimentar os demais vereadores, também secretários, chefe de gabinete, secretário de Finanças, a Keti, também o senhor Hermógenes Balena, que é auditor, cumprimentar a imprensa, o Fusca Clube, também que se faz presente, e demais membros da nossa comunidade. Senhores e senhoras, nossa boa noite. Nós queremos, no dia de hoje, apresentar o resultado de um trabalho feito de janeiro até agora. Deixando sempre bem claro, e assim nós o fizemos com a imprensa, não se trata de questões políticas, perseguições políticas ou caça às bruxas, apenas transparência naquilo que nós, a partir de janeiro, nós verificamos quando assumimos a administração pública municipal. Então nós queremos trazer, assim como nós o fizemos com a imprensa, toda a sociedade, com muita clareza, como disse, a situação que se encontra atualmente as questões financeiras e assim por diante. Então, declaramos aberto, digamos assim, essa audiência pública e deixaremos o chefe de gabinete, o Elcio, que fará uma explanação e colocará à disposição de todos os senhores e as senhoras os dados. Obrigado. Boa noite a todos. Eu quero começar parabenizando o pessoal do Fusca Clube aí do belo evento que fizeram no final de semana. Foi um sucesso total. Parabéns para todos os membros. Eu queria começar dizendo o seguinte, já existem falas e comentários a respeito da questão da dívida, falando sobre parcelamentos e financiamentos. Quero deixar claro a todos os amigos que estão aqui que aquilo que eu irei apresentar hoje aqui são dívidas geradas do dia 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012. Aqui não consta parcelamentos, financiamentos, coisas do gênero. Somente o que realmente é dívida.
Vamos começar pelo IPRERIO. O IPRERIO, como vocês vão poder ver, nós pegamos a dívida com R$ 1.140.211,08. Esta dívida se refere ao mês de novembro e dezembro, entre os pagamentos e o 13º. Sendo que desse R$ 1.140.000, a nossa secretária de Finanças, através do pedido do prefeito, já quitou 303 mil, que seria o dinheiro já descontado em folha do funcionário. Ou seja, isso seria apropriação indébita, porque esse dinheiro já havia sido retirado da folha dos funcionários e nós já no início do ano colocamos essa parte dessa dívida em dia, parcelando o restante em 60 vezes. Temos também o Ministério do Turismo, valor de R$ 150 mil, que foi um dinheiro que veio para a comemoração da festa do Aconchego da Serra, o qual foi aplicado no aniversário da cidade, e o contrato deste dinheiro a fundo perdido era muito claro que não poderia se aplicar no aniversário da cidade. Foi aplicado, trazido uma banda nacional, inclusive cobrado ingresso. No dia 31 de dezembro de 2012, nós já devemos ao Ministério do Turismo 213.400, que em setembro de 2012 foi rejeitado a prestação de contas desse convênio a fundo perdido, e a Prefeitura não recorreu à decisão do Ministério Público, do Ministério do Turismo. E por isso, além de devolvermos os 150 mil, teremos que devolver o juro, que até o dia 31 de dezembro, volto a dizer, estava em 213 mil, hoje já ultrapassa os 220 mil. Temos também, do Ministério do Trabalho, a questão do ProJovem. Temos um aditivo feito com data do dia 19 de dezembro, no valor de R$ 100.847,25, sendo que esse aditivo, primeiro, que o contrato não havia sido cumprido por inteiro, e segundo, que ele não foi publicado no Diário Oficial, o que torna o ato nulo. Portanto, nós já temos a certeza de ter que devolver esses 100 mil. Fornecedores. Fornecedores, nós temos empenhado 5.669.276,85. Isso são as dívidas já empenhadas até o dia 31 de dezembro, volto a dizer, para serem pagas. Esses 3 itens que eu citei dão um subtotal de 7.123.735,18. Depois temos os desvios de contas vinculadas, ou desvio de finalidade de dinheiro. Foi feito um leilão onde se arrecadou 34.500 e ele tem uma destinação específica para ser aplicado, que não aconteceu. Fundo Municipal do Meio Ambiente, 60 mil. Piso de Atenção Básica, o PAB, esse é dinheiro da saúde, 514 mil. Fundo Municipal de Assistência Social, 200 mil. Multas de trânsito, dinheiro esse que teria que ser aplicado na mesma coisa, ou seja, pinturas e reformas, enfim, das rodovias e tal. 55 mil. COSIP. COSIP é a iluminação pública, 326 mil. Fundo Municipal
do Desenvolvimento Urbano, FMDU, 76 mil. Fundo Rotativo Habitacional, dinheiro das casas populares, 430 mil. Fundo de Manutenção, Fundo Nacional da Saúde, FNS, Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, 128 mil. Também tivemos o dinheiro retirado do salário educação, dinheiro esse que você usa para investir, na maioria dos casos, em reformas de escolas, manutenção, enfim, inclusive aquisições de novos materiais. R$ 1.545.500. Também tivemos um saque no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, mais conhecido como Fundeb, R$ 1.123.000, percebendo um total de R$ 4.599.700. Sendo assim, o total da dívida é de R$ 11.725.000. Quero mais uma vez aqui deixar claro que aqui não está, nesses 11.725.000, não está o financiamento do Badesc, no valor de 3.900.000. Não está aquele dinheiro para o saneamento, que foi feito, inclusive, no período do prefeito Alcides, de 9.960.000, que isso é um financiamento ao qual é o SAMAI que se encarrega. E a nível de financiamento ou convênios, eu diria que nós temos uma dívida de 31 mil, ou tínhamos, né, porque a nossa secretária Kete já pagou, de 31 mil de juros com o FUNASA. FUNASA é um financiamento de 13 milhões a fundo perdido, que está cuidando do esgotamento sanitário. No ano passado, o FUNASA depositou numa conta específica da Caixa Econômica R$ 1.810.000. E esse dinheiro foi sacado dessa conta e usado para outras finalidades. Pagamentos de, enfim, empresas, pagamento de funcionários. E em dezembro, no mês de dezembro, eles devolveram em duas parcelas, uma de 600 e alguma coisa, não sei os números exatos, e no dia 28 de dezembro, 1.200.000, que era para devolver esse dinheiro de 1.810.000 do FUNASA, que seria considerado apropriação indébita, o que poderia acarretar sérios problemas na questão judicial. E para isso, a administração do Alcides e do Aldo tiveram que pagar imediatamente R$ 31 mil para que não perdêssemos esse financiamento a fundo perdido de 31 mil. Dentre algumas coisas que já foram pagas, foram pagos R$ 788 mil no mês de janeiro, fevereiro e março, quebrando a ordem cronológica dos empenhos, mas entendendo que nós éramos obrigados a fazer isso. A exemplo, esse 31 mil que acabaria com o nosso a fundo perdido do FUNASA, daria um prejuízo enorme para a cidade. CISAMUNESC, no valor de 79 mil, CISAMUNESC, que são aqueles exames do consórcio, que são feitos via consórcio, que se torna muito mais barato para a prefeitura, que também estava atrasado. O consórcio Quiriri não está nessa dívida aqui agora, porque ela apareceu semana passada, e tememos que isso venha acontecer com mais alguns casos, mas tem mais 27 mil que não consta desse 11.725.000. Devolvemos dinheiro, pagamos também a APAI. A APAI que tem um débito, nós devemos à APAI R$ 91.707. A APAI, que por lei, ela recebe um repasse para a educação especial, aonde ficou-se setembro,
outubro e novembro e dezembro do mês do ano de 2012 sem passar o dinheiro para a PAI. O Alcides e o Aldo, quando assumiram, em função das grandes dificuldades, foi pago setembro e os meses deste ano, janeiro, fevereiro e março já está empenhado, de acordo com a secretária Keti, e ainda assim, devemos outubro, novembro e dezembro do ano passado. Para se ter uma ideia, a prefeitura ganhou uma reescavadeira do PAC, também a fundo perdido, e o Ministério da Agricultura pediu que devolvêssemos a reescavadeira em função de que não foram feitas as revisões que diziam respeito à administração. Estamos negociando, até eu comuniquei o prefeito agora à tarde, estamos negociando para evitar. Conseguimos fazer a revisão, até porque a revisão não era feita em função de um débito que a prefeitura tinha com a empresa, e a empresa é única para fazer a revisão desta marca, desta máquina. Então, em resumo, e bem resumido, essa é a dívida herdada por essa administração. Para vocês entenderem um pouco melhor, se pegássemos a dívida de 11 milhões e 700 e transformássemos ela em meses, que nós temos 44 meses de administração ainda, ela fazeria um total de 280 mil por mês. Um município que arrecada 5 milhões por mês, teria e teremos que fazer sobrar 10% disso para investimento, que seria em torno, isso tudo uma questão matemática, contas redondas, teríamos que retirar dos 5 milhões, 500 mil reais para investimentos. Se nós transformarmos a dívida em parcelas, 280 mil disso já estariam comprometidos. Se vocês imaginarem que aquele financiamento que não foi considerado dívida alcançará o valor mensal de 100 mil reais após gastarmos os 3 milhões e 900, nós já teremos 380 mil desse investimento, sobrando 120. Mas existe um parcelamento com o IPRE-RIO, que é referente àqueles aposentados que se aposentaram antes do Instituto de Previdência ser formado. Aí foi feito um cálculo atuarial e o Instituto de Previdência incorporou esses funcionários. Portanto, existe esse parcelamento no valor aproximado de 3 milhões e meio em 400 e tantos meses, que não está constando da dívida. Então, vocês vejam que já não sobra mais o dinheiro. E entendendo também que com os representantes que temos, se conseguíssemos convênio, seja ele no governo estadual ou no governo federal, todo convênio requer uma contrapartida em média de 20%. Se pegássemos R$1 milhão para fazer uma obra, teríamos que desembolsar da prefeitura 200 mil reais. Que pela conta simples que eu fiz a vocês, não temos essa condição. Claro, a arrecadação pode vir a subir, inclusive a gente trabalhará para isso. Mas, de qualquer forma, a situação financeira e do poder de investimento da prefeitura é muito pequeno ou nenhum. Então, essa é a grande dificuldade que o Alcides e o Aldo vêm tendo para tentar administrar da melhor forma possível, tocando saúde, educação, infraestrutura. E eu confesso a vocês que a cada dia que passa, nós deveríamos estar aqui para dar só notícias boas, estimularmos a todas as pessoas do município que nos ajudem, para que possa a administração do Alcides e do Aldo fazer uma grande administração. Mas confesso a vocês que em alguns momentos é desanimador passar por esse nível de dívida e entender que dia 24 de abril faremos 133 anos de idade. E nós dessa administração
confesso a vocês, estamos com dificuldade para administrar essa dívida, porque em 133 anos de município, é a primeira vez que isso ocorre. Portanto, os secretários experientes que temos na equipe, funcionários de carreira com 26 anos de experiência, têm tido dificuldade para a gente conversar e buscar soluções pela falta de experiência. Nunca se imaginou pegar a prefeitura no estado em que ela está. E vou repetir, me tornando chato, que esses 11.725.000, prefeito, não tem nenhum financiamento e nenhum parcelamento aqui dentro. Isso aqui são dívidas feitas no período de 1/1 de 2009 a 31/12 de 2012. Eu vou deixar aberto para perguntas. O Valderi estará com o microfone, se alguém quiser fazer perguntas. Temos o secretário Vise, que é o nosso secretário da Controladoria, temos o Pablo da Saúde. Mas temos aqui o Balena, que é o nosso auditor, Hermógenes Balena, o nosso auditor. E dizer para você o seguinte, a auditoria não acabou, apenas nós fizemos o levantamento financeiro. Agora está se apurando os contratos, para onde foi, de onde veio, para tornar a auditoria a mais clara e legítima possível. Certo? Muito obrigado. Próxima partezinha. Boa noite, senhor prefeito. Cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa. Senhores, senhoras, meu boa noite. Eu só gostaria que o senhor explicasse com relação ao parcelamento desta dívida, bem esmiuçado, para que as pessoas possam entender, por exemplo, com relação às dívidas empenhadas. Dívidas empenhadas, elas existem uma sequência. Então, eu gostaria que Vossa Excelência explicasse para a comunidade como se procede a situação das dívidas empenhadas e os empenhos vindouros que estão vindo para que o novo prefeito consiga dar sequência nessa situação. Se possível, eu gostaria que o senhor explicasse. Obrigado, vereador Hélio. O que acontece é o seguinte, na prefeitura existe uma ordem cronológica de empenho, que nós somos obrigados a cumprir. Iniciando o mandato, obviamente que a equipe identificou que o prefeito Alcides não teria como cumprir isso. Até porque, se nós fôssemos cumprir, nós estaríamos fazendo dívidas novas e pagando as velhas, né? O nosso secretário de Controladoria, o Alberto Vise, foi a Florianópolis, conversou com o Tribunal de Contas, e a informação do Tribunal de Contas foi a seguinte: vocês não podem deixar o mandato de vocês de forma que vocês não tenham como tocar. Por isso, num primeiro momento, nós vamos ter que quebrar, vai acabar gerando restrição ao final do ano, mas elas serão justificáveis. E veja, vereador, tem um agravante nisso, que é o seguinte: do momento que nós passarmos a parcelar, e isso eu esqueci de falar aqui, está sendo estudado uma forma, inclusive por lei, para que a gente destine um valor da receita corrente líquida para que se pague isso. Imagina-se que um valor que seria adequado pela circunstância seria 2%. Bom, 2% da renda da receita corrente líquida seria em torno de R$100.000. R$100.000, se nós pegarmos um fornecedor de 300 mil, por exemplo, que a gente sabe que tem, nós teríamos que ficar 3 meses sem pagar ninguém para adquirir os 300 mil e aí pagar. Então você veja que a nível de explicação aos credores vai ser muito difícil. Aliás, a CAT vem sofrendo bastante com a pressão das pessoas que estão, que a gente deve a eles. Então, vai ser um exercício muito difícil de se fazer. Então, não sei se eu satisfiz a pergunta, vereador. Com certeza, chefe de gabinete, até justamente para que a comunidade consiga perceber. Agora, vejam bem, de que adianta ter a CAT lá pedindo desculpa para esses empresários? Tá? Sabemos nós que não é de desculpa que uma empresa sobrevive.
Em conversa com a Cat esses dias, ela me comentou com relação à dificuldade, ela, profissional, contabilista, que ajuda as empresas a evoluírem, de repente ter que vir pedir desculpa para um empresário que acreditou num órgão público, que acreditou que, de fato, ele poderia fazer um excelente negócio, que é trabalhar, que é gerar oportunidade. E na hora de receber, não esquecendo que, a partir do momento que ele efetuou algum determinado trabalho para a prefeitura, a contrapartida é receber para pagar os seus fornecedores também. Então, pensem vocês que, de repente, uma empresa que tem 300 mil para receber, ela deve estar, hoje, com as margens de lucro que são mínimas, ínfimas, correndo o risco, um sério risco de ser extinta também, porque agora por causa de um órgão público. Então, é uma responsabilidade muito grande. Com certeza, a gente coloca o legislativo à disposição, já em nome da minha pessoa e com certeza dos nobres colegas também, para aquilo que o Poder Executivo precisar, e o mais rápido possível tentar solucionar o problema desses empresários, né, que tem para receber. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Nicolete. Boa noite, senhor prefeito. Boa noite, chefe de gabinete, secretário de Finanças, ao nosso auditor, a todos vocês, os vereadores, a nossa vereadora, a toda a comunidade que veio, ao Fusca Clube, obrigado por ter vindo prestigiar. Só tenho uma pequena dúvida. Eu fiz um requerimento há mais ou menos um mês atrás, solicitando ao senhor prefeito que mandasse para a Câmara de Vereadores a lista de credores existente na Prefeitura. E eu recebi semana passada e estou analisando ainda, é muita coisa, mas tem algumas coisas aqui que me chamou muita atenção. Eu gostaria já de tirar essas dúvidas, primeiro porque a Cat está presente, e o nosso auditor também, para ver se o que eu estou pensando é verdade, eu talvez não estou sabendo entender, né, o que me mandaram o relatório da Prefeitura. Eu tenho aqui uma dívida de R$ 124.836 de 2009. Isso quer dizer que essas empresas aqui não receberam até hoje essa dívida? Aqui tem... Eu vou passar para você, você pode esclarecer isso para nós aí. A de cima, 2009 em cima. Tá, mas desde 2009? Vereador, só para esclarecer um pouquinho, a questão caso a caso, como eu falei no começo, a preocupação maior agora era fazer o levantamento das dívidas para prestar esclarecimentos à população. Obviamente, nós avaliaremos todas as dívidas, uma a uma, essa é a função do nosso auditor, para que a gente não tenha nenhum tipo de dúvida como o presidente está tendo. Então, hoje, presidente, nós não viemos preparados para tratar especificamente o caso das dívidas, até porque hoje acabou aparecendo mais uma, prefeito Alcides, da agência de publicidade, que não havia mandado a nota ainda, e são mais R$26 mil. Além daquela do consórcio Quiriri, tem mais essa. Então, a auditoria, ela segue agora o seguinte, agora está se pegando as dívidas e apurando uma a uma. Por isso, a questão dos fornecedores, aliás, é muito perguntado, por que alguns fornecedores foram quitados no final do ano e outros não, e a gente não consegue saber o porquê da quebra da ordem cronológica. E isso tudo vai ter que ser avaliado pelo nosso auditor, para que a gente chegue às conclusões devidas. Mas nesse momento que foi apurado foi números a nível de totais. Então, não foi esmiuçado. O que eu posso garantir a vocês é que isso é dívida.
Agora, por isso que a gente nem apresentou o relatório das empresas que são credoras, justamente porque nós vamos apurar caso a caso, até para não expor ninguém e verificar, até porque houve vários erros, houve cancelamento de empenho final do ano, que as empresas estão nos apresentando como dívida e ela não existiria mais. Então, tem algumas situações bem delicadas. Para isso que a auditoria está trabalhando para deixar muito claro e sanar bem qualquer tipo de dúvida nesse sentido. Eu até concordo com você, com toda a razão, mas esse papel vem nas minhas mãos e eu quero esclarecer ele perante todo mundo. Eu acho que aqui nós estamos para esclarecer uma dívida. Eu, como presidente da casa, eu pedi e peço que seja esclarecido pelo menos alguma parte dessa documentação que veio para mim. Então, se não tem como esclarecer, essa documentação, na realidade, não está bem certa. Eu só pediria que veio para o presidente dessa casa solicitando por requerimento, e está ali como credor. Eu só quero saber se essa dívida, eu acho que isso aí está bem claro ali, são credores de 2009, 2010, 2011, 2012. Isso é só para mim poder entender, para mim poder analisar isso aqui. Esses 5 milhões aí, tem mais de 800 empresas, é isso, Ket? Então, presidente, entenda que nesse primeiro momento nós não nos ativemos a dívida específica por empresa. Porque nós temos que fazer um levantamento, geral para prestar conta. Do momento que nós vamos fazer, tanto é que a auditoria vai até dezembro. Então, essa é a dificuldade para se explicar. Eu só questionei ali sobre o ano, não é sobre empresa. Ali tem anos, 2009, 2010, 2011, tem dívidas que aparecem com credores. Eu quero saber se essas dívidas de 2009 não foi pago pelo prefeito anterior, só isso que eu quero saber. Não é pelas empresas. Tá, mas elas se encontram nos 5 milhões ou estão fora dos 5 milhões? Então, são credores. Essa terraplanagem deve ser aquela do aeroporto. A Mendes era aeroporto. Mas eu só estranho ali, né? Não quero tumultuar, mas eu quero que as coisas fiquem bem claras. Porque a documentação veio para a Câmara. Ali tem documentos que são de empreiteiras, de 2009. É impossível que a terraplanagem de 2009 não foi terminada, não foi paga. Isso é do passado, isso não é presente, né? Só para dar licença um minuto. Com relação a essa empresa, a Mendes, ela está executando o trabalho, o projeto do nosso aeródromo, que não foi concluído. Nós iniciamos e fizemos a assinatura desse convênio com o Estado na época, quando o governador Luiz Henrique, nós fizemos através do nosso secretário de Infraestrutura, Mauro Mariani, 2 milhões de reais para dar início ao trabalho do aeródromo. E isso veio se estendendo. Tá? Nós saímos da administração em 2008 e continuou 2009, 10, 11, 12 e não foi concluído. Então, essa empresa tem para receber, só ela não está relacionada na lista de credores, porque o Estado deve ainda algum saldo com referência a esse convênio com o Estado. Então, ela é específica, essa dívida, baseada no convênio com o Estado. Então, logo, quando da vinda do governador aqui em Rio Negrinho, nós entregamos a documentação ao governador, ao secretário de Infraestrutura, Cobalcini, pedindo que se encerre esse convênio, que o Estado repasse o dinheiro ao município, e aí sim vamos fazer a medição e quitar esse convênio para se fazer um novo convênio sobre o nosso aeródromo. Por isso que essa dívida não está aqui, porque essa dívida a empresa tem para receber, mas o Estado também deve. Então, seria inconsequente nós colocarmos e não colocarmos que o município tem para receber. Então, ela está fora por isso, porque não está concluído o convênio com o Estado. Então, deu para entender, o Estado nos deve e o município deve à empresa. Então, tem que ser concluído nesse primeiro momento. Então, por isso que ela está fora, é de 2009 que vem se arrastando. Eu só acho que ali
Prefeito, com todo o respeito, ali tem papelaria, não é só, ali tem papelaria, tem outras firmas que são credoras da prefeitura, não é só esse caso. Então, é só isso que me chamou a atenção, né? Não é só o caso de Mendes e nada, mas tem papelaria, tem outros comércios que têm dívida 2009, 2010, 2011 e também 2012. Eu só queria tirar essa dúvida para realmente ser essa data que tem, se o ex-prefeito não pagou desde 2009. É só isso a minha dúvida. Por isso que esse montante, como apareceu, foi apresentado em aberto, logicamente a auditoria fará o levantamento minucioso de empresa por empresa, para ver que está em aberto, está empenhado, está lá a dívida. Então, a empresa, o auditor vai pegar empresa por empresa e minuciosamente para ver as condições e aí se entra na programação de pagamento. Seria só isso aí. Não sei se tem alguém... Elcio, posso fazer uma pergunta? Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite, prefeito, senhor presidente, comunidade hoje presente aqui. Eu espero que vocês sempre estejam acompanhando, que com certeza no nosso trabalho aí nós vamos estar divulgando. Alguma coisa gostaria de pedir para vocês é o seguinte: quando aparece uma dívida, essa dívida, ela vem ser divulgada, mas com a parte, se existe um investimento nessa dívida, ou essa dívida não tem investimento nenhum. Porque, de repente, amanhã depois, alguém pode vir alegando que fizeram escolas, creche, posto, asfalto, e vão dizer que essa dívida está gerado nessas obras. Eu gostaria que ficasse claro nessa parte, que se tem alguma coisa nessa dívida que está ficando hoje, se é uma dívida de investimento, é uma dívida praticamente sem um investimento no município. E mais uma coisa também, eu gostaria de pedir para vocês, já parte mais por jurídico, com certeza que muitas pessoas estão curiosas, sabendo que com o andamento hoje que está tendo aí, se a administração anterior vai sofrer alguma punição, alguma coisa sobre essa dívida. Seria isso. Muito obrigado. Questão do investimento, a grande maioria dos empenhos de fornecedor não deixa de ser. Agora, a prefeitura tem que trabalhar dentro do seu orçamento. E aqueles desvios de finalidade do dinheiro foram pagos contas, que não poderia. Então, claro, tivemos algumas obras inauguradas no final do ano, que não estavam terminadas, inclusive a contrapartida não foi paga, que seria a parte da prefeitura. Então, realmente, vereador, a coisa é bem complicada, bem complicada. Claro, alguma coisa foi, mas muita coisa não se explica. A verdade, na minha avaliação, e essa é a minha avaliação pessoal, houve um descuido e gastaram mais do que recebiam. Em resumo, é isso. E a questão jurídica, é claro que nós estamos fazendo uma auditoria justamente para se avaliar a situação e, por uma questão de preservação da atual administração, várias dessas irregularidades vão ser denúncias, algumas Ministério Público, Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, enfim, aonde se entender, aonde o jurídico entender que terá que ser feita alguma coisa até para resguardar a atual administração, porque do momento que você não denuncia, você passa a ser conivente. Boa noite, Elcio. Boa noite, prefeito. Boa noite a toda a comunidade presente. Elcio, a respeito do endividamento, tá? Mas esse financiamento do Badesc, eu até estou praticamente inteirado dele já, mas eu gostaria que se passasse para a comunidade a questão, por exemplo, que você falou, se nós tirássemos 10% da arrecadação, seria mais ou menos 500 mil. Teria que fazer o pagamento desse parcelamento. Esse parcelamento é aquele dos 4 milhões, 3.900, você fala do asfalto. Isso aí. Tá? Eu gostaria que você explicasse para a comunidade, porque, de conta, nós vamos ter que explicar muito dessa parte aí, porque pensávamos, que nem nós vereadores aqui, daqui a pouco eu vou visitar um deputado, vou conseguir
uma subvenção para mim aumentar uma creche através do vereador e coisas, e de contrapartida nós não vamos ter dinheiro para isso, que nem você já falou antes ali. É mais do que na hora de nós passar para a comunidade isso, que nesse primeiro momento não vai ter como, porque fica como se a gente não se mexesse, não fizesse nada. Certo. E esse dinheiro do Badesc é aquele que você explicou, acredito, da carência dos 12 meses, que nós vamos ter que pagar em 36 parcelas. Tá, você poderia esmiuçar isso para a comunidade saber? Não sei se eu vou chegar onde você quer, mas é assim. Ó. Já foi usado desse financiamento 2 milhões e alguma coisa. A ideia inicial do prefeito, em função do juro ser alto, seria não usar todo esse dinheiro. Mas aí veio o comunicado do aquele Badesc Juro Zero, e para que a gente possa participar desse Badesc Juro Zero, nós temos que ter executado 75% desse primeiro financiamento, e só podemos entrar no Juro Zero no caso da totalidade do... Então nós vamos ter que usar. Por isso ele vai nos gerar. E o caso desse Badesc, inclusive tem dinheiro retido, não é isso, Vizi? – 12 meses de carência, 36 meses para pagar, juros de 9% mais indexador, perfazendo um total de 14% ao ano. Mas a... Certo. Então, nós temos que pegar ainda, falta 1 milhão e alguma coisa, mas vamos ter que pegar em função de não perder o Badesc Zero, tentando, né? E alguma coisa dessas obras já foram executadas, até porque a Caixa só libera mediante medição. Só não tenho dúvida, esse 1,5 milhão que está retido lá é por causa das negativas, né? A maioria das negativas que nós temos problema também em função das contas partidas. Tá? Então, o objetivo maior da administração hoje é liberar as negativas do município, primeiro para poder pagar isso que está aí e segundo para poder ir atrás de dinheiro novo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite, senhor Alcides, boa noite, Nicolete, Elcio, Ket. E a comunidade, né, que veio prestigiar esse momento. Então, uma pergunta e um pedido. A primeira pergunta seria que ali, pelo que eu entendi, então tem contas que ainda não tinham empenho. É isso? Então, essas contas ainda não estão nesses 11 milhões? Não. Apesar de que a gente entende e torce todo santo dia que isso seja casos extraordinários. Porque o objetivo dessa auditoria era levantar tudo que é o correto. Mas, infelizmente, já temos 50 mil a menos aí. Então, por isso que vai até dezembro. Tá, e um pedido... E outra, vereadora, vai até dezembro, porque a gente vai apurar disso aqui, para a gente poder, por exemplo, responder melhor o presidente, vai apurar uma a uma, entendeu? Que a gente primeiro só se atendeu ao global. Uhum. Agora a gente vai esmiuçar todas elas, os contratos e tudo. Tá, e então o pedido é que fosse visto realmente qual foi a regrinha usada para os fornecedores que foram pagos primeiro, já levando em consideração que tem dívidas, então, assim, bem mais de idade, né? E também, e outro pedido seria que fosse deixado sempre bem claro, porque, veja, o Natal Encantado era só alegria, né? E, de repente, esse Natal Encantado, hoje, pelo que eu sei, ele tem um valor que tem que ser pago para a empresa que começou o Natal Encantado, e esse valor ainda não está ali, né? E aí o que vai acontecer? Vai chegar lá no mês de novembro, no mês de dezembro, e muita gente vai criticar se o seu Alcides não fizer. Então, que o tempo inteiro esteja sendo falado muito claro a respeito da quantia que tem que ser pago para que esse Natal Encantado possa continuar acontecendo. Porque, de repente, 2013 ele vai ser desencantado e daí não vai dar boa.
Obrigada. Obrigado a você, vereadora. Bom, esse negócio do Natal Encantado, só para vocês saberem, existe um contrato de direitos autorais. Os coelhinhos da Páscoa só estão aí porque o contrato vence em junho, senão eles não estariam aí. Porque a partir daí nós teremos que pagar um valor bem razoável, e aí é uma questão de leitura de contrato que o nosso jurídico está avaliando, e o secretário, que infelizmente não pôde estar aqui, o secretário Conrado, que está bem por dentro desse contrato, de que para a gente usarmos, nós teríamos que pagar em 3 anos R$340 mil para usar os direitos autorais disso. Simplesmente para autorização. Ou seja, teremos, o prefeito já está procurando, até eu gostaria que o prefeito falasse dessa questão do Natal Encantado. Uma coisa, para mim, já é praticamente certa. Teremos dificuldade para nos livrarmos daqueles PET que estão ali, porque eles já não servem mais para reciclagem por causa da tinta. Então nós temos esse é um presente de grego. Não podemos usar e não podemos nos livrar. Complementando o que o Elcio está falando, na verdade, Natal Encantado, com certeza, esse projeto continuará. Quero cumprimentar aqui também o presidente da CIRNE, o Altair Rutes, e nós já participamos de algumas reuniões na Associação Empresarial, e lá nós levamos uma proposta de que a CIRNE, juntamente com outras entidades, assumam a condição de desenvolver o Natal Encantado. Logicamente, o poder público dando suporte financeiro. Tanto é que nós entramos já com um projeto lá na SDR, juntamente com o governo do Estado, tentando trazer recursos para serem repassados diretamente à CIRNE. Então, esse é um trabalho que nós vamos fazer, fazendo com que as entidades, principalmente a CIRNE, assuma, né? Inclusive o Conselho de Turismo, já tem 3 pessoas associadas da CIRNE que já estão, a partir de agora, envolvidas, e vão fazer um trabalho junto com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Então, é dessa forma que nós vamos agir, e como também foi falado, a questão PET nós temos que rever. Do momento que ainda continua a garrafa, a reciclagem é uma situação. A partir do momento que você trabalha esse material, coloca a tinta, aí você já tem problemas com empresas para reciclagem. Tanto é, então, uma montanha de material que já está com problema, deteriorou, e nós não ainda sabemos o que vamos fazer com esse material. Mas, enfim, é um estudo que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está fazendo, temos alternativas já, e digo a vocês e a toda a comunidade que o Natal Encantado continua, a questão do turismo muito forte, mas de uma forma diferente, envolvendo sim todas as classes e principalmente a CIRNE, que também aceitou, e estamos avaliando. Com certeza a Prefeitura irá fazer o repasse financeiro, até porque fica muito mais fácil a entidade do que o poder público na contratação de pessoas. Nós, para contratarmos, concurso público e assim por diante. E, com certeza, a entidade, a CIRNE, pode fazer de uma forma mais tranquila. Obrigado. Se alguém da comunidade quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, é só chegar aqui próximo ao microfone e se manifestar. Natal Encantado, vai continuar? A princípio, sim. Acredito que essa é uma questão, através da CIRNE, juntamente com o Conselho, a Comissão de Turismo, farão uma reavaliação de toda essa questão. Mas eu não vejo problema, por que não continuar, né? Bom, acredito que ninguém mais quer fazer perguntas. Veja bem, deixar então, encerrando esse momento, deixar aqui muito bem claro, a intenção da administração como um todo é clarear os fatos, com certeza, porque entendo que em 2008, quando nós deixamos a administração, com certeza muito diferente disso tudo que nós encontramos, com recursos financeiros na área da educação, na área da habitação e outras situações que nós deixamos à disposição. E, logicamente, eu também tenho que, como gestor público, eu tenho que me respaldar quanto ao Tribunal de Contas. Porque se não houver manifestação, não houver essa situação de que se coloque com muita clareza e com muita transparência, fim este ano, o exercício 2013, será feita a prestação de contas. E se nós não tivermos feito esse tipo de situação, nós, com certeza,
vamos ser coniventes com a situação. Então, como disse no início, na abertura, não se trata nada de questões políticas nem nada, apenas clarear um fato que aí está. Nós estamos com muita dificuldade e as coisas não são poucas, não. Eu até posso concordar, fim de um mandato, de repente, no mês de dezembro, final do mandato, ficou alguns encargos da folha de pagamento, do 13º, enfim, algumas coisas, mas dentro de um bom senso, dentro de um equilíbrio, não desta forma como se vê conta de tanto tempo, desde o início da administração passada. Então, esse é o grande problema. Como disse, tem municípios endividados, mas Rio Negrinho, a partir desse momento, está, e nunca esteve, dentro da relação de municípios que nós não vamos conseguir sanar a questão financeira nesse mandato. Tanto é que as questões previdenciárias e preriam nós já parcelamos para 60 meses. Então, já passou o mandato de 48 meses. Então, o Rio Negrinho passa, a partir desse momento, ingressar à lista de municípios que, ao longo do tempo, ainda as dívidas irão passar de um mandato para outro. Até então, isso não aconteceu. Então, por isso que nós queremos deixar bem claro à população, até porque, lá no final do ano, eu não vou querer, como prefeito, ou a nossa administração como um todo, quando as pessoas perguntarem por que tal obra ou tal serviço não foi executado, eu não quero estar falando, não fizemos porque herdamos dívida. Não vou fazer isso. É o momento dos 90 dias que nós estamos colocando à sociedade de Rio Negrinho toda a situação financeira. A partir daí, nós vamos trabalhar muito forte, com certeza com a Câmara de Vereadores, com a nossa equipe de governo, tentar buscar recursos, e é o que nós estamos fazendo com nossos técnicos nesses primeiros 90 dias, elaborando projetos, colocando a nível estadual e principalmente a nível federal, que é a nossa grande esperança, da aliança que nós temos com o PT, com o PDT, lideranças políticas na pessoa do Mauro Mariani e outras lideranças políticas que nós temos. Então, nós vamos sim cadastrar e estamos cadastrando vários projetos na área da saúde, educação, lazer, esporte, turismo e infraestrutura, para que nós possamos, quem sabe a partir do ano que vem, receber recursos e até lá resolver as questões, as negativas, porque até então se não libera recurso porque nós não temos condições de levantar as negativas e principalmente a questão financeira na contrapartida. Então, nós apostamos muito nas nossas lideranças políticas, nos recursos a fundo perdido. Recursos esses que daqui a pouco virão através dos projetos que nós vamos receber, sem que o município tenha que financeiramente participar. Então, esse é o nosso grande trabalho, podem ter certeza disso. Vocês não vão me ver, ou a nossa administração, lá no final do ano, lamentando a situação. Não, nós temos sim que mostrar essa situação. Até porque existem as contas de 2011, que já apareceu lá na minha mesma gabinete, por rejeição da administração passada. Mas isso é um problema lá da administração. Então, nós estamos deixando bem claro, fizemos questão de fazer essa audiência pública, já colocamos na imprensa, e a partir desse momento, a auditoria vai trabalhar todas as questões, empresa por empresa. E nós vamos fazer o nosso dever de casa, que é trabalhar, desenvolver e não ficar aí chorando e lamentando. Então, é isso que nós vamos fazer. Quero deixar bem claro que esse é o momento que daqui a pouco nós vamos encerrar. Todo mundo tomou conhecimento. Aí, Tribunal de Contas vai fazer a obrigação que é do Tribunal de Contas. E nós vamos fazer a nossa obrigação, que é desenvolver o trabalho, os projetos, desenvolver a nossa comunidade, porque, com certeza, todos pagarão essa conta. Então, acho que seria isso, nós já encerramos as perguntas, ninguém mais assim o fez. Só uma pergunta. Com isso tudo que o senhor falou agora, desses dias para cá, o senhor acha que tem condições, mesmo que não dê para sanar toda essa dívida nesses 4 anos? O senhor quer começar a pagar? Vai ter um jeito de pagar? Ou... Nós vamos pegar, fazer um levantamento. O nosso orçamento gira em torno de 5 milhões de reais. Procurar estabelecer, através de uma portaria que nós vamos baixar, quem sabe 2% do orçamento, destinar a pagar dívidas. Nós temos que começar a pagar, como já pagamos algumas dívidas. E nós vamos começar também a estabelecer o seguinte, 2%, vamos ter um valor X. Vamos pagar o quê?
contas maiores, menores. Não, vamos pagar um exemplo, até R$2.000, vamos pagando todas as contas pequenas. E daí nós vamos sucessivamente desenvolvendo. Mas esse é um trabalho que está sendo feito, vou baixar uma portaria para disciplinar dessa forma, porque não podemos passar o ano todo não pagando dívida. Nós temos que forçar uma situação, colocar um percentual do orçamento e também um limite de dívidas. Como disse, poderá ser assim do tipo R$2.000. Vamos pagar todas as contas pequenas, depois nós vamos aumentar. Só uma situação antes de terminar essa apresentação. Eu gostaria que o nosso auditor, o auditor do Poder Executivo, o senhor Hermógenes Balena, se apresentasse e falasse da situação dessa apresentação, no caso, que o Elcio fez, que o prefeito fez, que, não, na realidade, não são comentários do prefeito e comentários do nosso chefe de gabinete, e sim da veracidade dos fatos e documentação proposto por um responsável do setor. Faz favor. Cumprimentando o presidente da Câmara e cumprimentando o prefeito, nós gostaríamos de incluir, então, o cumprimento a todas as demais autoridades que aqui estão e a comunidade. Nesses dias, na semana passada, no encontro com a imprensa, eu até citei que auditor não fala, escreve, assina e se responsabiliza pelo que ele escreveu e pelo que ele assinou. Mas nós estamos diante de um poder constituído e nós devemos obrigações. E o poder maior, no nosso entendimento que aqui está, é exatamente a comunidade. Correto, vereador? Então, nós vamos falar sim. Nós gostaríamos de deixar muito bem claro um aspecto. A relação que o presidente falou, que tinha dívidas de 2009, veja bem, tem uma situação, e eu, perante os senhores, conversei com o vice, e é uma situação, tem uma relação que foi extraída aí, de dívidas de 9 milhões, através do sistema de processamento eletrônico de dados. Depois, se verificou quais dessas dívidas, o que o município comprou, ele tinha efetivamente recebido. Ficou bem claro, Visão? E destes 9 milhões, o município recebeu a contrapartida de 5.669.000. Então, nesse momento, quando o município recebeu o que ele adquiriu, seja serviço, seja obra e serviço de engenharia, ou seja, uma compra, definitivamente passou a existir a dívida de fato e de direito. Bom, fique muito bem claro que nesses 11.725.000, nós queríamos incluir, deveríamos ter incluído tecnicamente, mais 646.000. Foi financiamento tomado junto ao Badesc, contratado obra, pago obra com este valor. O prefeito pediu, deixa esse valor, fora que esse valor nós vamos pagar em 36 meses. Mas já foram ali 6 meses, né? Restam menos de 30 meses. E nós também já havíamos concluído esse relatório quando apareceu aquela dívida com o consórcio. Não há documento nenhum. Não existe documento. Ninguém nem sabia. O prefeito que veio com aquela notícia, né? Nós devemos, o município deve ao consórcio. Aí daqui a pouco a Funasa veio cobrar encargos financeiros, porque se retirou da conta do convênio o valor, se utilizou por um certo tempo, depois se devolveu, que era o dinheiro do esgotamento sanitário.
também nós não incluímos, são mais 32 mil. O pessoal é humilde aqui, o pessoal fala 31 mil. Na verdade, é 31.971 reais e 8 centavos. Eu lembro de memória porque foi um assunto que surpreendeu. Então, tem mais 50 e poucos mil reais aí entre essas duas dívidas. E como os senhores puderam observar, vereador, não tem falacé nenhuma, não tem pavão nenhum na história. Tanto nas colocações que foram feitas para os servidores, como para o secretariado, como para a imprensa e para a comunidade hoje, ninguém está acrescentando nem um centavo, ninguém está utilizando palavras agressivas ou então palavras para enfeitar, se os senhores nos permitirem utilizar essas palavras bem simples, mas para deixar bem clara a situação, ninguém está querendo enfeitar nada. Se retirou 1.545.000 reais da conta do salário e educação, que era dinheiro para manter, reformar a estrutura física da educação, as escolas do município de Rio Negrinho. Se retirou, se destinou para outra finalidade. Só o que foi colocado é isso. O dinheiro que era para melhorar, manter e melhorar a iluminação pública, ele foi retirado dessa conta, passou-se para a conta corrente, né, controlador? E pagou-se outras despesas que não poderiam ser pagas com esse dinheiro. O que chama a atenção, BLM, vejam bem, Fundo Nacional da Saúde, Programa de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial. Dinheiro para doentes que necessitam de atendimento ambulatorial e hospitalar. Retirou-se, passou-se para a conta corrente, pagou-se contas correntes normais, folha de pagamento, e deixou-se a conta da saúde sem dinheiro. Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que seria para valorização do magistério. 60% obrigatoriamente tem que ser aplicado no pagamento da folha de pagamento dos professores. Foi retirado da conta do Fundeb, repassado para a conta 3414.2, que é a conta movimento, pagou-se outras despesas que não as da educação. E aí está a responsabilidade da auditoria, ok? E ficou a conta do Fundeb sem dinheiro. Apenas isso se está dizendo. Agora, 5.669.000 reais ficou-se devendo para fornecedores que já forneceram. Então, 5.669.000 mais 4.590, já passou de 10 milhões, foi para 11 milhões. Aí mais 200 e pouco do Ministério do Turismo, mais, quer dizer, esses 11.725.000 é muito enxuto, se nos permitirem utilizar novamente palavras simples. Se fosse para fazer, e agora simples outra vez, mais do que antes, barulho, esse relatório teria 25 milhões. Daí nós iríamos incluir a dívida do SAMAI, o parcelamento do IPRERIO de 3.400.000 reais, o BADESC de 646, o parcelamento do INSS. Ninguém incluiu nada disso. O prefeito pediu para ser absolutamente narrativo, ou seja, conta a história, sem enfeitar, e conta a verdade. Financiamento, tá bom, veio de uma obra, como
um vereador, acho que foi o senhor vereador, o líder do governo que comentou antes. Tá bom, veio de uma obra, nós vamos pagar, deixa fora. Essa responsabilidade da auditoria, atender os interesses da comunidade sem criar nenhuma expectativa falsa nessa comunidade. E aqui eu não precisei ter muita preocupação nesse sentido, porque a equipe da administração já me pediu isso. E nós procuramos manter essa postura em atendimento à solicitação da equipe da administração. É isso, vereador. Muito obrigado, senhor auditor. Com certeza, foram muito sábias as suas palavras e deu para a comunidade entender, de fato, que o Elcio fez nada mais foi do que relatar o que o auditor, contador e administrador de empresas apurou, de fato, e assinou embaixo. Então, somente isso que eu gostaria. Muito obrigado, doutor. Seriam essas... Sobre responsabilidade. Sobre responsabilidade. Se algum equívoco existir nesse relatório, quem vai responder não é o prefeito. Quem vai responder sou eu. Ok? Fique bem claro isso. Por isso nós até evitamos de falar, porque a função do auditor não é falar. O prefeito fala pelo relatório que ele tem na mão. Se algum equívoco existir, eu tenho que responder, eu tenho que refazer, eu tenho que ir atrás. Isso é responsabilidade minha, até porque eu estou sendo pago com dinheiro público. Seria só isso. Muito obrigado. Bom, então, para encerrar, gente, nem tudo pode ser notícia ruim, né? Estamos comemorando os 133 anos do município de Rio Negrinho, e eu não vou ler aqui toda a programação, gostaria que todos que puderem vai estar nas lojas e tal, mas eu quero dizer o seguinte: toda quarta-feira e sexta-feira tem retreta na Vila Gastronômica. No dia 20, sábado, teremos o desfile em Volta Grande, às 3 horas da tarde. No dia 23, terça-feira, teremos o show gospel à noite aqui no Pavilhão de Imigrantes. E a programação do dia 24 será desfile de aniversário na Rua Vilhunque, às 8 horas. Rua dos Lazer, das 14 às 18. Show de wheeling com a equipe da Yamaha, às 16 horas, ali na Rua Senador Neneu Ramos, ali na Rua do Banrisul. E a partir das 17h30, show com a banda Dona D, aqui de Rio Negrinho, Quinteto Sonatas. E às 19h30, aliás, às 20 horas, teremos o show com o Grupo Sorriso Lido, encerrando as atividades do aniversário. Então, gostaria que todos participassem, inclusive convidassem seus amigos e familiares para fazerem parte desse aniversário, que é humilde, mas é de coração, não é isso, prefeito? E também fazemos um convite da audiência pública. A Prefeitura de Rio Negrinho convida toda a população para a audiência pública de apresentação dos parâmetros adotados para as alterações do Plano Diretor Municipal e para a regulamentação da Zona de Estruturação Urbana de Implantação de Parques. Dia 17 e 18 de abril, Auditório Centro de Excelência, Evaristo Estebel, Bela Vista, às 19 horas. Presidente, queria agradecer ao senhor e aos vereadores por ceder esse espaço e agradecer especialmente a todos vocês que saíram de casa para escutar, e peço a vocês que levem a todos os seus amigos e familiares que nos ajudem. Nós estaremos atravessando um momento difícil, mas é para isso que estamos aí. Nós vamos vencer mais essa batalha. Obrigado. Quero só, na oportunidade, agradecer a presença de todos e convidar os presentes para a reunião do dia 15, agora, próxima segunda, a reunião da Câmara de Vereadores, com seu horário regimental às 19 horas. Agradeço a presença, obrigado por terem vindo. E, na medida possível, a Câmara de Vereadores, quanto mais clarear essa dívida que a Prefeitura tem, a gente aqui dentro da Câmara vai estar informando através da rádio e jornal, com mais clareza, para aqueles que talvez não entenderam, que eu também não entendi muito bem. A gente tem que ser claro, tem algumas coisas que a gente vai clarear
E eu sei que o valor da dívida é esse, só algumas coisinhas que a gente vai ainda, né? O valor da dívida a gente sabe que é 11.725.000. Então, isso aí todo mundo sabe, algumas coisinhas que veio a surgir, né, senhor prefeito? O próprio auditor, a gente está à disposição na Câmara para ir clareando cada vez mais a posição da dívida. Posso dar por encerrado? Então, dou encerrado essa sessão para apresentação da dívida da Prefeitura e convoco os senhores vereadores para o dia 15, às 19 horas, bem como toda a comunidade que se fez presente, e agradeço o Fusca Clube, que está honrando aquilo que a gente pediu, que viesse prestigiar a Câmara de Vereadores, depois da subvenção. Então, aí isso é muito bom, e peço que as outras entidades que também se façam presentes daqui por diante. Uma boa noite a todos, vão com Deus.